irem respondendo era o seguinte: tinham duas imagens, e vocês iam olhar para aquelas imagens e escrever ao lado o que é que estava acontecendo com elas, nelas, de acordo com a fábula que vocês viram aqui. Qual é a fábula? A cegonha e a raposa. Pronto. Aí tá aqui. Para quem foi chegando depois, João Pedro. Tá me ouvindo, João Pedro? Faz só assim, ó. Joinha para mim. Sim. Beleza. Ó, na aula passada, a gente começou a trabalhar sobre paragrafação, a construção de parágrafos nos textos narrativos. Tá bom? Aí a gente estava falando sobre o gênero narrativo, fábula. É com esse gênero que a Proaline vai trabalhar nesse momento, e a gente vai trabalhar juntos. Fomos vendo, desde o início, como é que eu faço a construção de um texto. Primeiro ele fala, todos atenção, revisando a aulinha que a gente acabou de ter. Ele fala que primeiro eu tenho que colocar uma ideia principal. E eu inicio o parágrafo fazendo a margenzinha aqui dos 2 dedinhos, ó. Pode ser 2 dedinhos, ou eu posso pegar aqui uma régua. Olha aqui a régua. Tá dando para ver? Estão conseguindo ver? Aqui a régua, eu conto 4 centímetrozinhos, 4, para começar a escrever um parágrafo. Quando é o caso de um título de texto, eu vou colocar centralizado, tá certo? O título que a tia vai colocar lá, ó, escreva um título para essa história. Vocês colocam centralizado no meio da linha, mas a margem de parágrafo, ou eu coloco os 2 dedinhos para iniciar, ou eu coloco a régua no iniciozinho aqui, ó, e conto 4 centímetros. Aí eu começo o meu parágrafo, tá certo? Certo, João Pedro? Lembrando que nesse parágrafo eu inicio ele com uma ideia principal e depois eu coloco ideias secundárias. Aí a gente vai lá para a segunda dica. A segunda dica, ele diz o seguinte, que eu preciso ser objetivo, que eu preciso ser claro. Por que a gente está nessa páginazinha mostrando os 2 textos? A diferença do texto 1 para o texto 2. No texto 1, eu tenho só um parágrafo, extenso demais. E lá na nossa dica, ele vai dizer o seguinte, se você tem um parágrafo que ficou extenso demais, é sinal que você precisa o quê, Arthur? Construir de novo. Construir de novo, refazer o texto, porque as ideias podem ter ficado confusas. Então, eu preciso reler aquele parágrafo e construir ele novamente, refazer o parágrafo. Muito bem. Aí a gente vai pular agora lá para a questãozinha que a gente estava fazendo. Ó, eu recebi aqui a informação da tia Adriana falando sobre não ter no livro de vocês. O que eu falei de novo, eu vou só explicar. Eu não tenho o livro em mãos, o livro físico, como vocês receberam, a gente ainda não tem. A gente baixou o PDF no computador e é por ele que a gente está fazendo o nosso planejamento. Então, pode ser que tenha diferenças de páginas. Eu ainda vou em busca de alguém que tenha esse material em mãos para poder igualar as páginas. Aí eu aviso para vocês. Mas, estão me ouvindo? Mas toda a atividade que tá para a gente fazer hoje tá aqui no computador, porque eu coloquei nas telas, tá certo? Perguntaram para a página. Qual é a página? Pois é. Mãe, é a mãe do João Pedro? Maria Júlia. É eu. Ah, o da Maria Júlia, né? Deixa eu ver se eu consigo ver você, Maria Júlia. Tá aqui, ó. Bom dia, mãe. Bom dia. Ó, deixa eu lhe dizer. Eu não recebi um livro físico. Eu recebi só em PDF. E tem uma divergência de página. Mas o que eu fiz agora? Amores, desliguem os áudios para eu poder falar com a mãe da Maria Júlia. Aí, o que acontece? A atividade é sobre parágrafos, mas eu coloquei toda a atividade aqui no slide. Nesse momento, não é obrigatório ela estar com o livro na mesma página que eu estou, porque não está na mesma sequência.
Mas você pode Ok. acompanhar pelos slides, que eu coloquei tanto as atividades quanto as explicações. Tá certo? Tá, E a tá ok. atividade que foi para casa está na plataforma. É uma atividade fotocopiada, então não vai precisar do livro agora. Tá, Tá tá ok. bom? Tá Obrigada. bom. Eu que agradeço. Tchau. Tá. Tchau. Bora, Maria Júlia. Vamos lá, meus amores. Então, agora a gente vai voltar para a atividadezinha que eu deixei antes da gente ir para o intervalo. Tá aqui a atividade. Estão vendo? Ah, eu vou voltar para ler a fábula para quem não estava aqui na primeira aula. João Pedro não estava. Maria Júlia, você acompanhou a leitura da fábula? Então, vamos lá. Quem vai ler para mim é o Caleb. Cadê o Caleb? Lê, Caleb, para mim a fábula do texto 2. 2, né, tia? Isso. A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com o seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então a cegonha, em outra ocasião, enviou a raposa para jantar. Com ela, preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa de pança vazia. Desapontada e faminta. Mas resumindo, é de pança vazia mesmo, Caleb. É porque tá muito ruim a imagem. Ah, tá. Aí deixa eu dizer aqui, ó. Entenderam, João Pedro e Maria Júlia? Escutaram a fábula? Pronto. Aí a gente falou sobre a sequência de atividades e de dicas. Tia, Oi, mãe quer falar com você. diga. Só um minuto, professora. Esse assunto que você está falando aqui não tem no livro. Eu folhei folha por folha essa questão de fábula. Não tem no livro de vocês? Não, se eu não me engano, o Arthur viu isso aí no ano passado, no livro do CESP, mesmo, daqui de português. Pois olha, mãezinha, é porque assim, a gente não recebeu, eu não tô vendo você, mas deixa eu procurar aqui. Aqui. Peraí. Ah, tá aqui, pronto. Foi você que mandou mensagem para a coordenação, né? Não, fui eu não, é porque eu vi a mensagem agora, eu fui olhar a página do livro aqui, não tem sobre esse assunto. Porque assim, ó, deixa eu explicar. A gente não recebeu o livro físico. Nós recebemos somente um PDF para baixar no nosso computador. Então, pela sequência didática, esse seria o conteúdo. Mas toda atividade vem para ser feita hoje na aula de hoje e a que vai para casa, primeiro a atividade de hoje eu coloquei nos slides para a gente ir respondendo em sala de aula agora, né? Ah, tudo bem. É só mesmo só para explicar, viu? O que Não eu tem vou no livro. fazer? Eu vou entrar em contato com a coordenação logo que acabar as aulas de hoje, né? Que a gente tem 3 aulas seguidas, para a gente tentar nivelar em relação ao livro de vocês, tá bom? Para ver se ela livro físico que tem aí, para poder trabalhar com o meu aqui, tá bom?
Ok. Mas não vai ficar faltando nada. Pode ficar tranquila, tá? Ah, ok. Tá. Bom dia. Bom dia. Aí, meus amores, a gente colocou antes de sair para o intervalo uma atividadezinha. Tá aqui, ó. De acordo com o que vocês leram na fábula e que vocês acabaram de escutar, quem entrou agora na segunda aula, era para você olhar para essas imagens. Aí tem aqui, ó. Volte aos textos e descubra que diferentes momentos da fábula foram retratados nas imagens abaixo. Reescreva-os com suas palavras nos espaços ao lado. Aí, quando terminou a aula, teve gente que falou assim, tia, já terminei. Eu quero que cada um que esteja, que teve na aula passada e já fez, começando pelo Arthur, me diga, na imagem 1, o que foi que você viu? Qual é a imagem? A raposa comendo em um prato liso e a cegonha não podendo comer. Só olhando, né? É Sim. justamente a cena que ela fica machucando o bico dela, tentando se alimentar e não consegue. Caleb, você fez? Tô fazendo aqui, tia, tô terminando. Ah, tá certo. João Pedro, olha agora a atividade. Você que veio agora. Você, a Maria Júlia. Quem chegou logo depois? Maria Júlia. De acordo com o texto que o Caleb leu sobre a fábula da raposa e da cegonha, olha para essas imagens aqui. Descubra que diferentes momentos da fábula foram retratados na imagem abaixo. Escreva bem aí no seu caderno o que é que quer dizer a imagem 1 e o que é que quer dizer a imagem 2. Calma aí. Ei, tia, Oi. eu já fiz. Me diga, João Pedro, o que foi que você fez? A raposa está jantando com a cegonha. E a cegonha não consegue comer na pedra lisa, só machucando o seu bico. Muito bem. Perfeito. E na imagem 2? A cegonha está jantando e a raposa só olha. Tia, deu problema. Tá, e você já conseguiu fazer a atividade, Luiz? Conseguiu. Anthony. Diga aí, eu sou o Anthony. Ah, tá, é porque o nome que tá aparecendo aqui pra mim, a imagem tá desfocada. Desculpa, mãe. Luiz. Luiz é meu pai. Tá bom, meu amor, é porque a imagem tá desfocada. Agora que eu tô conseguindo lhe ver. Desculpa, tá? Tia, Oi. eu acabei de chegar no negócio e tô atrasada. Bora lá, Maria Júlia. Eu acho Você fez a atividade? Fez, Anthony? Fiz. Diga pra mim o que você viu na imagem 1. Tia Bárbara, Oi. a Maria Júlia entrou agora porque eu não conseguia entrar. Tá, eu tô só explicando pra ela que a gente tá trabalhando a fábula e falando sobre... Já foi lido o texto pra ela e agora os que estão aqui é pra ela olhar pra imagem e descobrir qual Mas é... aí qual é a página do livro? Ó, ele não tá no livro de vocês, não conseguiram encontrar, tá aqui na atividade. Deixa eu mostrar aqui pra ela de novo. Não mexe aí não. Tá aqui, ó. Tá. A cegonha e a raposa. Faça a leitura rapidinho, Maria Júlia, igual o Caleb fez para você agora há pouco. Faz aí. Ou então tira o print e depois. Pronto. A cegonha e a raposa. Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, Vou ler para você, tá, Maria Júlia? Ela vai ler pra gente. convidou-a para juntar mais comida mole, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, seu longo bico, por mais que se
Focar-se, Se esforçar-se. conseguir picar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa depois da a raposa o quê? Insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, Isso. convidou a raposa Para jantar com ela. Preparou a comida cheirosa e colocou em vasos vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Certo, Maria Júlia? Entendeu? Sim. Pronto. Aí agora, passa lá para a atividade. Primeiro, Maria Júlia, você não estava aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar para você não perder nada. Imagine você o texto lido, que no caso é uma fábula, certo? A fábula é uma narrativa onde os personagens são animais que ganham características humanas, certo? Entendidos os outros? Como se fosse um filme na sua cabeça, você vai imaginar a narrativa que a gente acabou de ler. O pensamento, que é essa imaginação que você vai formular na sua cabeça sobre a fábula, será muito importante para a realização da construção de parágrafos de textos. Pense, a mudança de parágrafo deve ocorrer junto com a mudança de cena. Por exemplo, deve ocorrer junto com a mudança de cena. Aí, Maria Júlia, na aula passada, foi o Arthur. O Arthur estava falando para mim sobre a casa dele. Aí a gente começou a construir os parágrafos falando da casa do Arthur. O Arthur disse assim, ó, a minha casa é grande, movimentada e tem 2 quintais. A gente fez um parágrafo usando os dados que o Arthur me passou. Logo em seguida, o Arthur disse assim, ó, na minha casa moram meu pai, minha mãe e eu. E a gente foi construir um novo parágrafo. O que isso quer dizer, Maria Júlia? É que para cada parágrafo a gente traz uma ideia principal. A primeira foi falando da casa dele, como é a casa dele. E a segunda foi falando sobre quem mora na casa dos pais dele. O que ele vai dizer agora? Está acompanhando, Maria Júlia? Aí ele está dizendo aqui, ó, na primeira dica de construção de parágrafo. Como escrever um parágrafo? A dica mais importante. O parágrafo deve iniciar com a ideia principal. Que no caso do exemplo do Arthur, foi dizer que a casa dele é o quê? Grande. Certo, Arthur? A ideia principal. Mas o que é a ideia principal? É a ideia mais importante do parágrafo, que é a descrição da casa do Arthur, que é uma casa grande. Depois dela, vem as ideias secundárias. No caso do exemplo do Arthur, foi dizer que a casa dele é movimentada e que tem 2 quintais. Isso é a formação do primeiro parágrafo sobre a casa do Arthur. Primeira dica,
tem que ter uma ideia principal para construir o parágrafo. Aí vamos para a segunda dica. Todo parágrafo deve conter uma frase que resume todo o conteúdo, que é a ideia principal, e que deve ser objetivo e claro, sendo construída, no máximo, por 3 frases ou 3 orações. O que isso quer dizer? Ó, tô fazendo aqui uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada por conta dos outros alunos que não estavam, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que o meu texto não deve ser muito grande, o meu parágrafo não deve ter muitas linhas juntas. Se esse parágrafo ficar comprido demais, grande demais, o que eu tenho que fazer, João Pedro? O que é que eu tenho que fazer caso o parágrafo fique muito extenso, muito grande? Responda aos meninos que estavam na aula passada. Reconstruir o parágrafo. Reconstruir o parágrafo. Aí a gente vai para a atividade, Maria Júlia. Não mexe não, Maria Júlia. Olhando para cá, para as imagens, aí eu vou dizer, de acordo com a fábula que eu li agorinha para vocês, que você acabou de ler, Maria Júlia, que cena está sendo retratada na primeira imagem e que cena está sendo retratada na segunda imagem? Eu vou vir aqui no mercado, tá bom? Já, já. Mercado Belém, né? Todo mundo ficou em silêncio. Todos terminaram? Não está fazendo nada, gente. Sim. Bora lá. Maria Júlia, conseguiu fazer? Ela não fez nada, Você não quer fazer? porque tu não está prestando atenção. Olha aqui, ó. Volte aos textos. Olha, Maria Júlia, eu não tô te vendo. Fica de frente pro computador para eu poder te ver. Ou o celular, tá no celular, né? Pronto. Maria Júlia. Agora eu tô vendo. Maria Júlia, você viu que a gente acabou de ler uma fábula, certo? Você começou a leitura e eu fiz a conclusão. Aqui do lado, tem 2 imagens no computador. Você tá vendo as imagens? Tô. De acordo com essas imagens que você está vendo aqui, quais são as partes das fábulas que estão sendo retratadas na imagem 1 e na imagem 2? É isso que você vai escrever no seu caderno. Na imagem 1 é o trecho tal da fábula, e você vai descrever esse trecho. Na imagem 2, você vai descrever o que é que você está vendo na imagem 2. Arthur, para ajudar a Maria Júlia, o que você colocou na imagem 1? O que é que você está vendo na imagem 1? Cadê tua? A raposa comendo em um prato liso e a cegonha não podendo comer. Somente olhando, porque a raposa conseguia lamber a pedra, mas a cegonha, por conta do seu bico, só bicava. Então, o que é que você está vendo, João Pedro, na primeira imagem? Lê o que você colocou, João Pedro. A raposa comendo no prato, na pedra lisa, e a cegonha só olhando. Pronto. Entendeu, Maria Júlia? Entendeu, Maria Júlia? Sim. Termine de fazer o seu, rapidinho. A raposa fazendo o quê? Linha só. Linha. É um único I. Li. Pra. T-R-A. Tó. Prato. Lisa. L-I. Vai. S-O. B. Não, e a cegonha fazendo o quê?
falando e observar para poder responder. Agora, para ajudar a Maria Júlia, eu quero, deixa eu ver quem. Anthony. Oi. Você fez observando a imagem 2? Fiz. Diga o que foi que você observou. Acabei. A cegonha chamou a raposa para um jantar e a cegonha pegou uma vasilha funda para ela comer. E a raposa, que não conseguia colocar o seu focinho na vasilha, ficou só olhando. Pronto. Tudo bem? Todos os demais? Conseguiram fazer? Acabei. Diga o seu, Maria Júlia. Acabei. Diga o seu, Maria Júlia. 1 e o 2. O que foi que você viu na imagem 1? O que foi que você viu na imagem 2? A cegonha comendo um prato liso. Na primeira imagem, ela consegue comer na primeira imagem, Maria Júlia? No prato liso? Ou é a raposa que se alimenta na pedra lisa e a cegonha fica só olhando? A raposa está comendo no prato liso, minha filha. É o contrário, tá? Ó, na primeira imagem, a raposa coloca os alimentos moles e líquidos numa pedra lisa. Aí a cegonha não consegue se alimentar. Ela fica só bicando a pedra e machucando o bico dela. Ela não consegue se alimentar. Já na imagem 2, Anthony, o que foi que você colocou? Eu já falei. Foi você que colocou da 2, Caleb? Foi. Caleb? Oi, Você colocou na imagem 2. eu botei. É para botar só a raposa. Primeiro é. Em outra ocasião, a cegonha convidou a raposa para jantar, mas um prato Não consigo fazer. da cegonha cabia perfeitamente, mas o focinho da raposa não alcançava. E então foi a vez da raposa voltar para casa com fome. Com a pança vazia. Muito bem. Ó, percebam que o Caleb construiu uma nova história, contando com as palavras dele. Ele recontou a narrativa de acordo com o que ele entendeu. E é justamente essa construção que ele fez, que ele vai usar a margem de parágrafo, que ele usa o pensamento para construir a história que ele ouviu. Porque é isso que a gente faz. Se alguém chega para vocês contando uma história que aconteceu na casa dele, que vocês não estavam presentes, mas vocês começam a ouvir a história, vocês começam a formular um pensamento, não é isso? Certo? Sim. Nessa formulação de pensamento, se a outra pessoa chegar e perguntar para vocês que história foi que o fulano te contou, você vai recontar essa história com as suas palavras. Não deixa de ser o mesmo acontecimento, só que contada sob o ponto de vista de vocês, o que vocês entenderam, tá certo? Entendida essa primeira questão? Belezinha? Bota só o joinha para eu saber que tá tudo certo. Maria Júlia, você conseguiu fazer, minha flor? Não, eu vou ajudar aqui ela. Ó, na primeira... Ela tá enrolada aqui. Precisa de ajuda agora, mãe, que eu posso explicar esse de novo aqui para ela. Eu vou tentar aqui refazer o texto e explicar para ela. Pronto, eu vou voltar aqui rapidinho o texto, porque eu mesmo faço a leitura para que ela escute com a minha voz e fique atenta. Tá ok. Presta atenção, Maria Júlia. Tá aqui, ó. Vou ler o texto, fica atenta. Tá. A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Primeiro, o convite da raposa para a cegonha.
Ora, a cegonha, com o seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Essa é a nossa fábula. Aí a atividade, mãe, é para ela olhar para as imagens. Tá aqui, ó. Olha as duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2, e de acordo com a fábula que a gente acabou de ler, volte aos textos e descubra que diferentes momentos da fábula foram retratados nas imagens abaixo, certo? Ela vai escrever no caderno. Na imagem 1 está retratada essa imagem, esse acontecimento. Na imagem 2 é esse daqui, tá certo? Nossa aula está acabando. Eu vou continuar as explicações, mas eu fico preocupada assim. E tá continuando falando sobre o assunto e ela sem responder. Porque eu tenho que esperar para não atrapalhar o raciocínio dela. Tá certo? Da última vez, quando a senhora estava no meio da explicação, o meu celular desligou. Foi. Mas agora tá tudo certo, né? Deu. Pronto. Aí aqui, ó. Dica 3. Mãe, deixa para ela responder essa questão no intervalo que a gente vai ter agora, tá? Tá bom, tá bom. Dica 3. Nós temos 5 dicas, agora a gente está indo para a terceira. Você não sabe qual é o tamanho ideal do parágrafo? Agora a gente já tem ideia, não é? Que a gente viu que são 3 frases para formar um parágrafo razoável. Fique tranquilo. Mesmo porque não existe uma regra que determine o tamanho exato do parágrafo. Claro que você não deve escrever um parágrafo imenso, pois isso deixaria o seu texto confuso. Tente escrever 3 frases para cada um dos parágrafos. Inicialmente, na narrativa de vocês, tentem ser o mais objetivo possível. Não colocar um parágrafo tão extenso, tão longo, feito o texto 1, mas como o texto 2, divididos em parágrafos menores. Igual o que a gente estava construindo aqui com as informações do Arthur. Arthur, eu vou ficar mexendo hoje com você em relação ao texto, tá bom? Tem algum problema? Não. Pronto. Aí tá aqui, ó. Abri uma caixinha de texto, dou um espaçozinho, aí começo. Vou colocar o texto que o Arthur me falou. Minha casa é grande. Essa é a primeira ideia que eu tenho, que é a ideia principal para iniciar o meu parágrafo. Tudo bem? Logo em seguida, ela é movimentada. Ela é grande. Primeiro, ela é movimentada. É movimentada. Ela é movimentada e tem 2 quintais. Deixa eu só abrir aqui, ó, o espaçozinho um pouquinho maior. Minha casa é grande, ela é movimentada e tem 2 quintais. Aqui eu comecei a construção do texto com a ideia principal e 2 ideias secundárias, falando sobre a casa que o Arthur está me descrevendo. Tá vendo que aqui no início eu tenho um espaçozinho, né? O recuo. É a margem que eu vou dar para iniciar o meu parágrafo. Certo? O que é que ele está falando agora? Na dica 3, não faça um parágrafo imenso, muito grande, muito cheio de frases, para que ele não fique confuso. Se eu fizer um texto assim, com um parágrafo muito extenso, eu vou precisar construir ou refazer esse parágrafo novamente.
A ideia é que eu tenha um parágrafo com, em média, numa média, de 3 frases. Beleza? Posso passar para a dica 4? Já. Tá, então eu vou esperar assim 2 minutinhos por conta da Maria Júlia, tá bom? Joinha para os demais? Antes de acabar a aula. Tem mais uma, a gente tem mais uma. Tá? Tem um intervalozinho para vocês de 20 minutinhos e a gente tem mais uma. Minha casa é grande. Ela é movimentada. Mãe, eu tô gravando essa aula, tá? Se você precisar, eu coloco ela no YouTube também. Tá bom. Seria legal. Eu tô Tá ok. podendo gravar porque tem alunos que não estão conseguindo entrar ou que não assistiram a primeira aula, depois eu coloco no YouTube, tá? Pois é, realmente eu queria as outras aulas. É, porque fica melhor. Eu tinha pensado assim, já que eu tô dando aula online, eu não vou gravar, mas aí eu pensei nisso, pode ser que caia a internet, que não tem energia, que não consiga entrar, então eu vou gravar Pois é, logo em seguida eu e as coloco. primeiras aulas eu não estava conseguindo entrar. Pronto. Agora, Agora eu vou ter um jeito de mandar para você os links das aulas que vocês estiverem no YouTube, mas você pode acessar do jeito que estava acessando anteriormente, que é o mesmo canal. Tá ok. Tá, muito obrigada. Nada. Pronto, Maria Júlia? Sim. Pronto. Então, até aqui estamos bem, meus amores? Deixa eu apagar aqui. Aí, aqui. Deixa eu ver se está na sequência correta. Dica 3, beleza. Aqui. Em qual dos dois textos foi mais fácil encontrar os trechos de que precisava para explicar as imagens? Aí eu quero que vocês se lembrem do texto 1, que tem só um parágrafo comprido, que foi o primeiro que a gente colocou, esse daqui, ó. Deixa eu colocar de novo lá para vocês. Tá aqui, ó. Qual foi mais fácil vocês identificarem as cenas? No texto 1, que tem só um parágrafo com todas as ideias, ou no texto 2? Texto 2. No texto 2, porque as ideias estão distribuídas, diluídas, separadas. Tá certo? Aí eu consigo marcar cada cena de acordo com o parágrafo. Eu vou formulando a narrativa na minha cabeça, recontando a história, e vou conseguindo marcar separadamente o que aconteceu em cada parágrafo. É mais fácil do que eu olhar para esse texto 1 e tentar responder a questão. Aí eu vou lá para essa questãozinha aqui, ó. Em qual dos dois textos foi mais fácil encontrar os trechos de que precisava para explicar as imagens? No texto? 2. Perfeito. Agora eu vou responder aqui, ó. No texto 2. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar em preto aqui. Deixa eu merendar? Já, quando tiver o intervalo. Só tem um minutinho. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Nesse aqui. Aliás, é um X que eu vou marcar. É porque... X, canetinha. Achar todos os recursos que tem aqui, ó. X no texto 2. Quando tiverem com material, ou quando a gente conseguir nivelar o conteúdo com o material de vocês, aí a gente vai respondendo, tá bom? Pronto, vamos para o próximo slide.